Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao O Japa é Massa, o único programa da internet onde você tem um meio oriental dando notícias sobre o Canadá, falando sozinho para uma câmera durante 10 a 15 minutos. Parece coisa de maluco, mas esse cara aqui em New Brunswick começou assim também e hoje ele tá na CBC. E eu sou mais bonito que ele. Mamãe sempre disse isso. No programa de hoje você confere: a primavera chegou! Ou é só uma data comemorativa tipo Natal e Halloween? Políticos atribuem a não soberania do Quebec aos imigrantes. De novo essa discussão? Pela madrugada, mas troca o disco! Hoje é dia 23 de março de 2015 e começa agora o programa de número 9 do O Japa é Massa! A primavera deu o ar da sua graça na última sexta-feira, dia 20 de março, dia oficial do começo dessa bela e maravilhosa estação do ano que eu acho que eu amo mais do que o verão. Por que eu amo mais que o verão? Pense o seguinte, no verão já está quente. Na primavera eu vejo todo esse gelo derretendo e essa neve indo embora. O que não é nada demais, se você pensar que eu só passei os últimos 4 meses cavando esse negócio. E isso está me deixando maluco. Para mostrar para você que a primavera realmente começou, eu fiz um shot externo mostrando como está lindo o ambiente aqui do lado de fora. Viu? Primavera! Que coisa linda, que estação do ano maravilhosa! Todas essas flores, essa grama, essa coisa linda aqui me cercando. Eu adoro a primavera. Primavera! O dia que você vier vir visitar. Eu vou embora. Tchau. Como você pode ver, a coisa ainda está um pouco complicada. Mas a tendência é que tudo isso acabe nas próximas semanas. Mas aqui não está tão ruim. O que está ruim mesmo é nas províncias do Atlântico. Depois de terem sido espancados por tempestades e mais tempestades durante o inverno, as províncias do Atlântico ainda tiveram que sofrer mais um pouquinho essa última semana, com 2 tempestades que acabaram rendendo nada menos do que 70 centímetros de neve e em alguns lugares ventos de 70 km por hora, como foi o caso de New Brunswick. A coisa estava tão feia que o governo obrigou universidades, colleges e vários órgãos do governo a serem fechados por uma questão de sanidade mental. Ou segurança. O que vier primeiro. Em Halifax, todos os voos acabaram sendo cancelados e inclusive o sistema de ônibus foi suspenso por uma questão de segurança. Imagina o drama que estava para suspender os ônibus. Enquanto a costa leste ainda vai ter que aguentar algum período de março, abril e talvez um pedacinho de maio com neve e gelo por alguns cantos, o mesmo já não pode se dizer da costa oeste do país. Além de quase não saberem o que é neve dentro da cidade, aqueles que moram em Vancouver já estão celebrando há algumas semanas, correndo em parques, brincando e alguns até arriscam um churrasquinho. Na semana passada, as temperaturas chegaram a 18 graus. E se você acha que tudo são flores em Vancouver, não se esqueça que de vez em quando eles têm que aguentar coisas como isto, ou mesmo isto. Quem que eu estou me enganando? É inveja. Enquanto os caras do mais ao norte vão passear para ver neve, eu tenho que ficar vendo neve todos os dias. Muito obrigado. Vitor e Felipe, eu não esqueci. O botão do unsubscribe tá ali, todo dia me coçando. Isso foi jogo baixo. Jogo baixo. Enquanto o Express Entry vai muito bem, muito obrigado, na Belle Province continuam as discussões sobre o que vai acontecer com o próximo processo de imigração do Quebec. Em meio às discussões, 2 opiniões acabaram aquecendo os ânimos e deixando muita gente revoltada. A primeira das opiniões foi a do presidente do CAQ, François Legault. Ele propôs que todos aqueles que resolverem morar no Quebec e tiverem intenção de continuar residindo aqui deverão aprender o francês e incorporar os valores e costumes da cultura quebecois. Até então, nenhuma novidade para quem conhece o processo de seleção do Quebec e toda a cultura da província. O que deixou muita gente de orelha em pé foi a forma com que o presidente do CAQ apresentou a sua proposta. A intenção dele com a proposta é fazer com que todos aqueles que vierem morar no Quebec passem por um período probatório de até 3 anos. Durante esse período, as pessoas serão obrigadas a passar por uma reavaliação do seu francês e serão avaliadas quanto ao seu nível de integração. Como ele vai fazer isso, eu não tenho a menor ideia. Mas como é que você mede que alguém está integrado? Você mete uma fichinha, dá um questionáriozinho e diz assim:
Você come maple syrup. Você está integrado. A segunda opinião que acabou agitando a comunidade em geral veio do presidente do Parti Québécois, Pierre Carl Péladeau. Enquanto ele participava de um debate na Universidade Laval, em Quebec, Péladeau afirmou que a culpa do Quebec não estar evoluindo como nação é dos imigrantes. Apesar do grau da afirmação, ela não é nova para quem também conhece tudo o que já aconteceu aqui no Quebec. Durante o primeiro plebiscito em 1995, quando o Parti Québécois defendia a separação do Quebec do resto do Canadá, o então primeiro-ministro François Parisot também afirmou que a culpa da derrota da separação tinha sido em relação a votos étnicos. C'est vrai qu'on a été battu au fond par quoi? Par l'argent puis des votes ethniques, essentiellement. Parisot, obviamente, falava dos imigrantes que moravam no Quebec e que provavelmente teriam votado no sim quanto a não, o Quebec não deve se separar. Ou que votaram no não, o Quebec não deve se separar. Ou sim, eu acho que não, o Quebec não deve se separar. Ou alguma coisa assim parecida. O Monsieur Péladeau continuou na sua palestra na Universidade de Laval, dizendo que o Quebec tem pouco mais de 25 anos para conseguir a sua soberania. Caso contrário, isso se tornaria extremamente difícil e muito mais provável impossível. De acordo com ele, a quantidade de imigrantes que continua chegando aqui não adota os valores do Quebec e, por conta disso, não é a favor da separação da província. Com o número de imigrantes aumentando cada vez mais a cada ano, essa é a principal preocupação do Monsieur Péladeau. Apesar de nenhuma das opiniões terem surtido nenhum efeito na realidade da província e tampouco no atual processo de imigração do Quebec, ambas as notícias repercutiram de maneira extremamente negativa em relação à população de imigrantes e inclusive de canadenses. Mesmo entre os imigrantes, as opiniões estavam realmente divididas. Existiam aqueles que defendiam que o Quebec, sim, deveria cobrar tal atitude dos imigrantes, e havia aqueles que diziam que não há nenhum sentido numa ação dessas. A gente quer saber a sua opinião. Você acha que sim, o Quebec ou qualquer uma das outras províncias deveria exigir dos imigrantes que eles se adaptassem à cultura local? Ou que deveria ser permitida a criação de cidades dentro das cidades, como acontece com Chinatown, Koreatown, Japantown, por todo o país? Você acha que sim, os imigrantes têm o direito de manter sua cultura e sim, isso é a parte de incorporação da cultura local? Ou não, isso é se segregar do que acontece? Escreva pra gente que a gente quer saber a sua opinião. Você acha que o imigrante deve sim se incorporar ou não? Isso é tudo uma tempestade no copo d'água. E assim termina o Japa é Massa de mais uma semana. A gente espera que você tenha gostado novamente do programa. Se você não curtiu, escreva pra gente e diga como a gente pode melhorar. Se você curtiu, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar com todo mundo que você conhece. Afinal de contas, é assim que a gente acaba mantendo esse canal. Amanhã, dia 24, terça-feira, é dia de lançamento de episódio novo do Podeixar. Um podcast extremamente interessante se você está pensando em vir morar aqui. A gente começa oficialmente nossa 4ª temporada com a presença especialíssima meu querido amigo Berg Lindo, Pati, Elô e Franciele. Todas elas dentro desse podcast fantástico que também é um hangout. A gente gravou ele em um hangout. Um programa extremamente emocionante que vai ajudar muita gente que está pensando em vir para cá, morar no Canadá. Certo? A gente deseja para todo mundo uma excelente semana. Não esquecendo que quinta-feira é dia de Momento Lindo com meu amigo Berg Lindo, continuando sua excelente série sobre como se preparar para morar no Canadá. A gente deseja um ótimo resto do dia para todo mundo e nunca esqueça de olhar nos bolsos das suas calças antes de botar para lavar. Celular molha. E aquela história de deixar no arroz funciona. Mas é extremamente desconfortável olhar para aquele aparelho saindo da máquina. Da máquina. Máquina.
máquina, da máquina, da máquina.